Muitas vezes nós sabemos que como é importante relembrar. Você sabia que a chave para transformar a vida está na forma de como você pensa? Seja muito bem-vindo ao canal De Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e hoje eu estou aqui com a Adriana Prugner. E ela vai trazer chaves incríveis sobre como transformar a sua mente e como transformar a sua vida. Ela é uma amiga querida, nós já mentoramos juntas, nós já trabalhamos juntas e hoje ela está aqui como minha convidada para falar dessa transformação de mente. Ela teve uma ressignificação muito grande de vida nesses últimos tempos e nada mais importante nos tempos que nós estamos vivendo falar sobre isso. Eu quero aproveitar também e te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te convidar para você se inscrever e seguir o nosso canal para ficar por dentro das novidades que tem por aqui. Tem mulheres incríveis que já passaram e estão passando por aqui. Adri, como é bom tê-la aqui conosco hoje. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho e falasse de você. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, eu queria agradecer por estar aqui, queria te agradecer pelo convite, por poder fazer parte de algo que é tão importante na tua trajetória e é tão significativo. Só quem caminhou do seu lado tanto tempo, quem já chorou junto, né, quem já esteve à mesa com você, quem já preparou mesas com você, consegue dimensionar, né, consegue entender a importância desse momento. Eu vejo como, até como a gente já comentou, eu vejo como um nascimento de algo que foi gerado com muito amor no coração de Deus. Então é muito bom estar aqui. Bom, eu sou a Adri Prugner, eu sou mentora de mulheres, sou agente de turismo, apaixonada por pessoas, apaixonada por esse tema de renovação da mente, de relação a crenças, tudo aquilo que diz respeito ao comportamento humano também me agrada muito. E hoje o meu foco é viajar pelas nações e poder compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que tem transformado a minha vida. E essa transformação, ela é de dentro para fora, De dentro, né? Para fora, completamente. Completamente, ela começou dentro. Completamente. Na verdade, você falou um negócio que me trouxe uma lembrança muito importante. Eu passei por uma experiência que foi determinante para isso. Acho que você vai lembrar. Eu estava viajando, aconteceu uma viagem surpreendente e eu estava assim, deslumbrada com o cenário, achando tudo muito diferente, muito novo. E naquele momento, o Senhor falou comigo, eu estou transformando o teu cenário exterior para transformar o teu cenário interior. Uau. E esse foi o start de uma grande transformação. Né? Foi num outro país, uma outra cultura e aquele confronto entre o eu interno e o eu externo, a forma que as pessoas me observavam, a forma com que eu lidava com as circunstâncias. Engraçado que foi o contrário, né? Mas o Senhor precisou mudar o exterior para que o ambiente primeiro, para que o meu interior fosse transformado. Ele te levou para um ambiente diferente, para que eu olhasse de uma forma diferente. Para que você olhasse de uma forma diferente. E foi tremendo isso, porque foi uma frase que ela rompeu com alguns paradigmas, ela rompeu, me trouxe um alerta. E aí eu comecei a prestar atenção. Porque sim, é de dentro para fora, mas eu acho que foi necessário mudar, inverter o olhar para que fosse suado esse alerta, para que mudasse a linha da minha visão, o meu foco talvez. Olha que interessante, né, Adri, você falando assim, a construção ela vem dentro, mas você teve que passar por um ambiente diferente para você perceber toda a mudança interna, para receber a mudança externa. Exatamente. Olha, que interessante. Foi muito impactante, porque eu vinha de uma história, eu vim de um tempo de vida onde não só eu passei por situações externas muito, muito difíceis, mas o meu interior não colaborou com isso. O meu interior aceitou algo que não favoreceu exatamente a transformação do exterior. Então foi preciso realmente quebrar esse impacto realmente para que houvesse uma mudança. Olha, que interessante, que interessante. E essa prática de renovação da mente,
não é uma prática de agora, né, Adri? Ela já vem de algum tempo, essa mudança de mentalidade, você já vem executando ela por um Sim. tempo. Por mais que você teve esse impacto que aconteceu, mas dali para diante houve essa mudança de transformação de mentalidade. Tanto que você tem uma mentoria que se chama Sim. Romanos 12:2. Tenho 2 mentorias, tem Romanos 12:2, eu tenho Algo Novo. Algo novo. E eu tenho um workshop que chama Reset, né? Reset. Que também fala sobre mentalidade, mas é algo mais rápido, é mais ativacional mesmo. Você é aquela que ativa mesmo. Eu sou ativadora profética. Eu acho que de todas as profissões tuas. Sou mentora, palestrante, nós já mentoramos juntas, nós já palestramos juntas, né? Então a gente já teve... Tem agente de turismo, né? Tem empresária na área de turismo. Agente de turismo é o disfarce. É o disfarce para você executar tudo isso. É tão gostoso. E hoje eu quero, assim, muito que você fale para as nossas ouvintes na prática, como você tem executado, como você tem vivido nesse novo tempo. Porque a Adri quer visitar a Adri, venha para o Brasil, porque a Adri ou está nos Estados Unidos ou está na Europa, sempre está viajando. E essa mudança ela é muito nítida de uns tempos para cá. E eu acredito que seja a prática de tudo isso que você esteja vivendo. Sim, é algo muito prático. E eu acho que é isso que seria importante a gente compartilhar aqui. Porque por muito tempo eu acreditei que renovação da mente passa obrigatoriamente, claro, pela leitura da palavra, pelo conhecer a palavra, né? E quanto mais eu conhecia, mais eu me aprofundava e mais eu me apaixonava pela palavra de Deus. Mas eu entendia até então que a renovação da mente era exatamente isso, conhecer a palavra, ler a Bíblia, ir na igreja, escutar louvores, e eu achava que isso, né, viver através disso, era viver uma mente renovada. E já era suficiente. E já fosse... Para mim, esse era o caminho das pedras. Sim. Né? Era o que eu entendia até então. Só que o que acontece? Eu falava, eu lia, mas eu não é nem que eu não vivia, é que como eu não tinha esse entendimento, eu não vivia a palavra como o Senhor nos ensina a viver. Né? Até que chegou um dia que eu estava preparando uma ministração para os meus jovens, eu era líder de adolescentes, e fui preparar todo o material, tudo organizadinho, bonitinho, a listinha aqui. E foi muito interessante, porque eu esqueci o meu óculos na hora de trazer a pregação, e eu não conseguia ler todo aquele material preparado. E eu olhei para aqueles adolescentes me esperando que eu falasse, que eu trouxesse alguma coisa bem especial, e eu não conseguia ler o papel, e na hora o Senhor falou para mim assim, eu quero que você traga o que você carrega, eu quero que você fale daquilo que você carrega. E eu parei e falei, mas o que mais exatamente que eu carrego? Será que o que eu carrego é suficiente para poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento? E o Senhor falou assim, você lê tanto, você estuda tanto, é uma estante cheia de livros e muitas conferências e muitos eventos, mas você realmente crê que vidas podem ser restauradas? Você realmente crê que casamentos podem ser resgatados, que os vícios podem acabar? Você crê que eu sou um Deus provedor? Você crê? Sabe, ele foi trazendo algumas questões assim que eu falei, puxa vida, eu creio teoricamente, mas a minha vida não reflete essa crença. Então, realmente viver através de uma mente renovada, de uma mentalidade renovada, não é só crer em Jesus, não que isso seja pouco. Crer em Jesus é suficiente, é maravilhoso, mas crer como Jesus faz toda a diferença. Por que crer como Jesus? Jesus era aquele que fazia o que ele viu o Pai fazendo. E o que nosso Deus faz? O que o Pai faz? O Pai cria. O Pai traz a existência. O Pai faz novas todas as coisas, ele gera do nada, ele transforma, ele dá novos nomes às pessoas, novas identidades, né? Ele faz a sarça arder, ele faz coisas incríveis, ele faz mortos ressuscitarem, e Jesus só fazia o que ele viu o Pai fazendo. E a palavra do Senhor diz assim, em teu nome, né, em meu nome vocês farão coisas ainda maiores. E de repente eu me dei conta que existia uma palavra, existia uma promessa para mim, para nós, né, para nós todos, que nós faríamos coisas ainda maiores, mas que nós não estamos fazendo. Eu não estava fazendo coisas ainda maiores. Eu achava que
era suficiente pregar a palavra, ou era suficiente ir na igreja, fazer um louvor. Não. O Senhor nos chama não para isso, Ele nos chama para fazer coisas ainda maiores, para viver a palavra dEle na verdade, na prática. Eu acho que essa é a grande tacada, esse é o grande entendimento do cristão. É viver a palavra com plenitude, porque Cristo é a palavra. Então não é só, que lindo, Jesus maravilhoso, e Jesus é amor. Não, o que Jesus fazia? Ele ia lá, ele ia de encontro aos doentes, ele ia de encontro àqueles que precisavam, e ele era a palavra. Ele estabelecia, ele transformava a atmosfera. Ele estabelecia a verdade lá. Ele vinha e ele gerava milagres. Mas por que ele gerava milagres? Porque ele cria que ele era capaz de fazer isso. E por que ele cria que ele era capaz de fazer isso? Porque ele viu o pai fazendo. Quando uma criança começa a andar, os primeiros passos, ela nunca andou antes. Ela não tem como buscar naquela biblioteca de experiência, ela não tem como buscar como é que foi quando eu andei, quando eu tinha 6 meses. Não tem. Como que ela aprende a andar? Observando os pais andando. Então, essa é a referência. Nós precisamos observar aquilo que o nosso pai faz, porque a promessa dele é que nós faríamos coisas ainda maiores. Isso não é vaidade. Isso é palavra de Deus. E você vive isso, né? Adri, você começa a falar, teu olhar brilha, teu rosto brilha, você fica extasiada, é lindo de ver isso. Eu espero que as câmeras capturam esse momento tão precioso que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo tempos, assim, incríveis. Você é aquela fora da curva. E aquela também que tem levado mensagens para as mulheres. Nesses tempos de comparações, de superficialidade, de tantas coisas que nós estamos vivendo, qual seria a transformação que você falaria? Isso é uma transformação necessária para sair desse lugar de comparação, principalmente as mulheres. As comparações muitas vezes ocorrem, infelizmente, né? Mas elas acabam acontecendo. O que você falaria do cotidiano para sair desse lugar, para a mulher sair deste lugar de comparação? O que você falaria? Eu vou acabar entrando num lugar comum, que é falar sobre identidade, né? Quem nos deu identidade foi o nosso pai, foi o nosso Deus. E ele, para variar, né, o que a gente está conversando, ele não faz nada que não seja perfeito. Começa por aí. Né? Se ele é um Deus criador que cria coisas perfeitas porque ele é perfeito, e nós carregamos o mesmo DNA, nós carregamos ele dentro de nós, e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, a partir daí, já temos o princípio da nossa identidade. É a perfeição do nosso pai. Então, quando a gente se reconhece nesse lugar, como aquela que é única, como aquela que carrega... eu vou tentar colocar de uma forma que eu acho muito, muito interessante. Cada uma de nós é uma face de Deus. Sabe? Eu sou a face Adriana de Deus. Você é a face Mirtes de Deus. Né? E aí, Claudinha é a face Claudinha de Deus, e nós temos vários exemplos. Cada uma de nós carrega algo de muito precioso. Só que a gente só consegue externar isso quando a gente entende essa verdade. Quando a gente começa o mundo diz assim, fazer as pazes com o nosso eu. Esse é um termo que a gente escuta muito, mas é uma grande verdade. É entender que eu tenho muitos valores, é entender que a minha irmã Mirtes tem muitos valores. E eu não preciso competir com ela porque o meu Deus que me criou, e que ele não estava assim, eu vou criar a Adriana agora e de repente me distrair, não fiz da forma que deveria fazer. Não. Ele não perdeu o controle, ele não estava em outro lugar, ele não estava com a cabeça em outro lugar, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que eu ia precisar, quais seriam os dons que eu iria carregar, quais seriam as dificuldades que eu iria passar, quais seriam os desafios. Ele sabia quais seriam as pessoas que eu ia encontrar e as pessoas que eu iria imprimir um pouco da Adriana na vida delas. Então, ele já manda a gente com a mala pronta. Só que qual é a diferença? Nós precisamos acessar esse lugar. Entender a identidade é acessar a identidade. É acessar esse lugar. A palavra de Deus diz assim, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
né? A natureza, o mundo está precisando daquilo que a gente carrega. Só que quando a gente não entende a nossa identidade, quando a gente não aceita ou está em desacordo com isso, a gente abafa aquilo de mais poderoso que o Senhor trouxe para nós, né? Que é o reflexo dele, é a glória dele. Não é sobre nós, é sobre aquilo que nós carregamos. Mas nós somos o recipiente por onde a glória dele vai passar. Então, se Deus manifestou na tua vida através da minha. E reconhecer Exatamente. isso. Quando a Mirtes aqui reconhece exatamente isso, a identidade vai se firmando, a minha identidade vai se firmando, eu acesso esse lugar. E é tão interessante você conversando sobre esse assunto, me remeteu a profetas. Quantos profetas nós temos no mundo? Profetas do Senhor. Muitos. Todos somos profetas. Todos somos profetas, mas aqueles que exercem a função de profeta. Vamos falar aquele que é o ofício, né? É ofício. Profeta, né? de ofício. Vamos falar do ofício. Como poderíamos falar do pastor? Quantos pastores são chamados a ser pastores? Cada um tem uma forma de pastorear. Porque Deus, ele é incrível, ele respeita a singularidade. E quando nós respeitamos a singularidade nossa, em primeiro lugar, e a do outro, nós respeitamos aquilo que nós carregamos e respeitamos o que o outro carrega. Exato. Além de eu acessar e trabalhar a minha identidade, eu vou trabalhar do outro. Eu vou trabalhar do outro. Somos como pecinhas de um quebra-cabeça. Exatamente aquela dobrinha, né, aquele desenho da pecinha de quebra-cabeça da Adri, ela vai encaixar na pecinha de quebra-cabeça da Mirtes. E o cenário, aquela imagem linda, só vai ser formada quando as pecinhas se encaixam. Exatamente. Então, muitas vezes eu vou carregar a pecinha que falta numa outra pessoa, e essa pessoa vai carregar a pecinha que falta em mim. E essa é a graça da coisa. Graça. Cristo é em nós a esperança da glória. É em nós, não é em mim. Exato. É em nós a esperança da glória. Exatamente isso. É tão interessante que tem um livro, se eu não me engano, que se chama A Lei do Reconhecimento. Aquilo que você consegue reconhecer no outro é como se fosse um espelho para você. É aquilo que você carrega. Então, isso tanto de bom quanto de ruim. Quanto de ruim. Muitas vezes o outro é uma denúncia. Às vezes a gente se incomoda com as pessoas, né? Tem alguma coisa que incomoda, que fica meio fora de sintonia. Geralmente, quando a gente se sente incomodado com isso, é uma denúncia de algo nosso que ou ainda nós não trabalhamos, ou um lugar onde ainda não chegamos. Não acessamos. Sabe aquela pessoa assim que é irritantemente bem-sucedida? Não tem uns que a gente olha assim, caramba. É uma denúncia do lugar onde a gente pode chegar e ainda não chegou. Ou que quer chegar. É um chamado à identidade. É chamado para a identidade. A gente precisa entender, sabe? Clarificar até os relacionamentos, entender o comportamento do nosso cérebro, que isso é uma parte importante desse processo, para poder traduzir. Traduzir a nossa leitura das outras pessoas e nossa leitura de mundo também. Nossa, quando eu descobri essa lei do reconhecimento, tanto há denúncia, que denuncia em você, porque daí você é confrontado, fui confrontado com algo. O que eu vou fazer com isso daí? Tá bom, cheguei no ponto que eu cheguei exatamente nesse lugar. A nossa ouvinte está escutando, ela falou assim, puxa, entendi. Eu tenho uma situação que me irrita, isso é uma denúncia, que está denunciando o meu comportamento, que muitas vezes nem é exposto isso, está dentro da minha cabeça. Mas como que nós poderíamos fazer que essa ouvinte saísse desse lugar? Puxa, me senti denunciada. Bom, então vamos lá. Isso é algo muito prático e extremamente eficiente. Olha que interessante. Quando Deus nos mandou para cá, ele já enviou o seu Filho amado, Jesus, mas ele enviou algo muito importante, o Espírito Santo, que é algo tão poderoso e a gente não faz uso disso. Né? O Espírito Santo, ele é a comunicação de Deus conosco. É por onde a gente tem as respostas, é por onde a gente tem a direção, a inspiração, e nós não fazemos uso disso. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Na verdade, assim, essa forma de colocar é uma forma que é humanizada. Na verdade, nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Então, é o espírito que tem que estar direcionando, dirigindo a alma e juntas atuando sobre o corpo. Quando a gente fala corpo, alma e espírito, a gente está colocando o corpo na frente de tudo.
a carne na frente de tudo. E nós somos direcionados pelas nossas emoções ou pelas necessidades básicas humanas, pela fome, pelos prazeres do mundo, né? Quando nós fomos criados para irmos pela direção do Espírito. E o que é ir pela direção do Espírito? De cara com essa pessoa que incomoda, nossa primeira reação é aquela coisa ruim, não, então vou me afastar. Ou muitas vezes a gente acaba involuntariamente tratando a pessoa mal, ou algumas coisas nessa linha, qual é o recurso do céu para isso? Relacionamento com o Espírito Santo. É perguntar, qual é a verdade sobre essa pessoa? Ou assim, que eu faço muito, Espírito Santo, como o senhor vê essa pessoa? Como essa verdade, ela afeta a minha vida. O Espírito Santo me ajuda. Por que essa verdade está afetando a minha vida? Ou por que está me gerando isso em mim? Exatamente. Porque quando as verdades são estabelecidas, eu estou complementando porque eu trabalho com a Adri também assim. Quando essas verdades são estabelecidas em nossa vida e nós chegamos a esse ponto de reconhecer não só a denúncia do outro, porque é muito fácil quando você percebe o outro denunciado, quando você está num lugar, né? Você está num lugar e o outro vem com essa denúncia para você, você percebe essa. Mas quando você sente em você, você é o autor dessa denúncia, não o outro, mas quando você é o autor dessa denúncia, dentro de você tem esse sentimento de você estar se sentindo diminuída ou desamparada. Aí, assim, volta, é a mesma situação, é o relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a sua verdade a respeito disso? Como que o Senhor me vê? Sabe? E aí, assim, é uma questão prática. Eu acredito que muitas mulheres que estejam assistindo, elas vão estar se perguntando, tá, mas como que eu vou... Né, como é que eu vou ouvir? E aí é uma outra... De repente, a gente pode até marcar um outro podcast para falar sobre isso. Mas, assim, Deus fala de várias formas. Né? Deus fala conosco através de louvores. Deus fala conosco através da nossa própria mente. Deus fala conosco de formas visuais. Às vezes até... com sentimentos, né? Às vezes a gente entra num ambiente, tá bem, de repente você entrou num ambiente que a situação fica mais complicada, um sentimento diferente, muito provavelmente é o próprio Deus mostrando, ó, você entrou aqui, você é aquela que carrega a minha presença. Nós fomos feitas para transformar os ambientes, não para reagir, entrei num ambiente, me senti acuada, aí eu vou deixar que esse sentimento tome conta de mim e vou me fechar de intimidação, nesse caso. Me fechar na concha, não. Sabe, nós fomos feitos por Deus não como termômetros. O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. Ele nos fez como termostatos. Nós somos aqueles que mudam a temperatura. Então, se aconteceu, se aprove a Deus que eu esteja num ambiente que está com a temperatura lá embaixo, opa, eu sou aquela que vou mudar a temperatura do ambiente. É ser intencional. O relacionamento com o Espírito Santo nos leva a ser intencional. Então, se eu entro num lugar assim, eu vou mudar essa temperatura. Exatamente. Eu vou trazer a presença de Deus para esse lugar. Eu vou gerar alegria. De repente, de que forma? Muitas formas. Eu posso abraçar, eu posso brincar, eu posso trazer uma frase, né? Chegar numa pessoa e vir com uma frase que possa gerar um acolhimento, às vezes um abraço. Posso te abraçar? Às vezes é uma pessoa que está se sentindo rejeitada. E ela transmite esse espírito de rejeição. É como se fosse que é um espírito de intimidação. É como se fosse um rádio, uma sintonia. A pessoa vai emitir aquilo que está dentro do coração dela. Por isso que é importantíssimo estar com esse relacionamento com o Espírito Santo ali alinhadinho, ali justo, junto com ele em todo o tempo, em ambientes, na casa, no tempo com Deus, no devocional. E também passar por um processo de cura. Porque se você não tiver curado, se você tiver com uma raiz de rejeição, você entra num ambiente desse, você não consegue identificar da onde que vem. Você assimila. Você entende que acha que aquilo é para você. E muitas vezes é o que a outra pessoa está transmitindo e pedindo ajuda. Por isso a importância da identidade. Por isso que é importante conhecer a identidade. Eu sei quem eu sou, e porque eu sei quem eu sou, né, isso tem que estar mais à frente do que as ameaças do ambiente, do que as ameaças externas. Então, eu sei quem a Adriana é. Então, a Adriana é uma pessoa alegre, é uma pessoa comunicadora. Se eu entro num ambiente que eu me sinto acuada, vontade de ficar quieta, isso é comum de acontecer. Sim. Né? Mas aí eu vou buscar
né? Vou buscar quem eu sou. Entender também o ambiente, porque, como eu estava falando do espírito de intimidação, pode ser um espírito de intimidação que está ali para tirar você daquele local. E a forma de você vencer o espírito de intimidação é enfrentando ele. Exato. Se você não enfrentar, você vai entrar numa outra prova e vai passar por essa prova novamente até você enfrentar. Tem que ser intencional. Então, quando você se sente acuada, quando você não se sente acolhida, quando você se sente... Às vezes entra num lugar, tá com vergonha. Tá com vergonha. E muitas vezes não é nem seu. Muitas vezes é algo que está alguém, no ambiente. Muito provavelmente é alguém que está no ambiente e está se sentindo envergonhado. E fazer essa leitura do ambiente, né? Entender. Você pode ser a pessoa que vai fazer com que o envergonhado seja acolhido. E seja curado. Exatamente. Isso vale não só para questões emocionais, mas vale para questões físicas. Às vezes a gente entra num ambiente e de repente aparece uma dor no ombro que não estava lá antes. Fique atento. Às vezes essa dor no ombro pode ser Deus te avisando para orar por alguém, perguntar. Olha ao redor, pergunta, tem alguém com dor no ombro aqui? Eu sei que parece desafiador no começo. Mas depois, quando a gente começa a ser intencional, quando a gente começa a colocar em prática, facilita tanto a nossa vida. Muitas e muitas vezes a gente tem dores ou tem reações que não são nossas. Mas como somos profetas, somos intercessores, é um convite a exercitarmos o reino. Por quê? Ser intencional. Num ambiente onde, de repente, nem todos conheçam a Cristo, nem todos entendam ou vivam o reino, você chegar para uma pessoa que está com dor, você orar e a dor ir embora, é uma porta aberta para que ela venha conhecer Jesus. É uma porta aberta para que ela venha conhecer o sobrenatural de Deus. Então, é ser intencional em todos os momentos. É tão interessante nós conversando aqui, falando sobre renovação de mente, e uma das chaves para a renovação da mente é conhecer a sua identidade. A partir do momento que você conhece a sua identidade, você começa a fazer leitura dos ambientes, dos locais onde você transita, e você começa a viver a verdadeira transformação de mente. Você começa a viver... A partir desse lugar. A partir desse lugar. A partir do conhecimento da tua identidade, de reconhecer quem você é, reconhecer aquilo que você carrega. Porque muitas vezes nós dizemos, nossa, eu reconheço aquilo que você carrega. Adriana, eu reconheço aquilo que você carrega. Você tem, da onde você passa, você distribui várias chaves. Mas, e olhar para dentro de mim e reconhecer aquilo que eu carrego. Primeiramente, reconhecer aquilo que carrega. É importante você falar sobre isso, Mirtz, porque aí está uma chave muito específica dessa questão. Porque, como a Mirtz falou, é fácil a gente reconhecer no outro, mas nós falamos sobre acesso no começo da conversa. Sim. O acesso está exatamente nesse lugar. Quando eu enxergo e eu tomo posse dessa identidade. E eu preciso olhar para mim mesma com o mesmo amor que eu olho para o outro. Sabe? Com a mesma admiração que eu olho para Mirtz, eu preciso olhar para mim mesma. Esse é o acesso. Porque quando eu olho para a minha identidade, eu aceito a minha identidade, eu admiro e eu vejo valor nisso, e não valor só no que o outro tem, não valor só no que a Mirtz tem, não valor no que a irmã tem, mas que eu vejo o valor que eu carrego, eu manifesto isso. Aí eu externalizo isso. E isso faz com que a roda gire. Isso faz com que a presença de Deus ela venha a fazer a diferença na vida das pessoas, mas precisa começar em mim. E esse é o grande problema. Nós temos passado, de uma certa forma, nós temos inclusive aprendido a agir dessa forma, buscando uma humildade, que na verdade ela se traveste é uma falsa humildade, quando a gente se abafa. Sabe aquela história assim, quando a pessoa chega assim, nossa, como você tá linda. Daí a gente vai assim, nossa, comprei na liquidação. Nossa, sabe, a gente diminui, tem a tendência a diminuir. Isso é natural, isso é humano, nós somos ensinadas a fazer isso, porque é nos dito que é errado, ou que é vaidade, e não é. As pessoas precisam entender que não é vaidade, é identidade. Claro que existe o oposto, claro que existem, né, as notas, os tons um pouco exagerados, mas quando a gente... Ambas as partes, né? De menos e o de de mais. E eu lembro muito claramente de um outro episódio que eu vivi, que foi assim, relacionado à questão da identidade. Deus falou comigo assim, você ora tanto pela unidade do corpo,
você é pacificador e você faz muito para que o corpo ande em conjunto e que fique tudo bem, mas você não cuida de você como você cuida dos outros. E tudo bem, isso eu já tinha ouvido, não era muita novidade, mas aí o Senhor falou assim, quando você não cuida de você como você cuida dos outros, você é a parte desajustada do corpo. Não adianta você falar sobre sermos um corpo bem ajustado, quando você não se cuida, você vira uma âncora. E você baixa. Você que está desajustada. E daí você é o desajuste do corpo. Você busca ajustar o corpo e na realidade... E você leva o desajuste. Olha que chave interessante. Né? Quando eu entendi que nesse momento... Isso é uma chave. Eu estava sendo... Até vou ser bem específica. Era uma situação profissional onde eu precisava estabelecer um posicionamento, eu precisava precificar o meu serviço, e eu estava fazendo tudo de graça. E daí minha casa sofrendo as consequências, a minha vida sofrendo as consequências disso, e o Senhor falou, você precisa ser a parte bem ajustada do corpo, você precisa cuidar de você e dar valor para você e para aquilo que você carrega, para o serviço, para as soluções que você traz, como você cuida dos outros. Se você não faz isso, você é a parte desajustada, porque daí se você não é remunerada, né, se você não tem esse posicionamento profissional, inclusive, você vai gerar demanda no corpo. E você não vai poder participar daquilo que eu tenho para você. E foi impressionante, impressionante. A partir do momento que eu me estabeleci, que eu me posicionei, as coisas começaram a mudar, inclusive o recurso começou a entrar, mas principalmente porque eu não estou falando de recurso aqui, eu estou falando de reconhecimento e de acesso, no sentido, alcance, não é acesso, alcance. Eu passei a alcançar uma esfera diferenciada, os meus serviços melhoraram, porque, sabe aquela coisa assim, você tem uma autovalorização maior, uma precificação melhor, então, a vida começa a funcionar de uma forma diferente e automaticamente você oferece melhores soluções. Exatamente isso. Porque quando a gente está disfuncional numa área, a gente é disfuncional em todas as áreas. A forma que você... Isso é muito importante quando a gente fala sobre mentalidade. A forma com que você lida com um assunto é a forma que você lida com outros assuntos. Reverbera nos outras áreas por exemplo, também. Não adianta você querer... eu vou cuidar da parte profissional, estudar e pensar na power skills e nas coisas importantes, no que eu carrego de melhor, se eu não cuido da área, por exemplo, emocional. Ou da saúde. Ou se eu não cuido da saúde. Não vou no médico, não faço os preventivos. Como a gente ouve falar, se eu perco para uma batata frita, se eu perco para um brigadeiro, como é que eu vou enfrentar as situações profissionais que são que exigem que eu tenha um posicionamento, uma força de vontade. Então, a forma energia que eu lido, também, né? Exatamente. E a forma que eu lido com o brigadeiro tende a ser a forma que eu vou lidar com o meu cliente ou com os meus desafios profissionais. E executar coisas novas, Exatamente. Porque demanda uma energia muito maior. Então, se você está desfuncional, você está sem energia, numa área, você acaba não buscando conta das coisas novas que estão vindo. Então, renovação de mente fala sobre tudo. É uma mudança de vida. Colocar na prática. E assim, uma coisa muito importante também quando a gente fala de renovação de mente. Nós falamos sobre identidade, eu queria dar alguns pontos chaves nisso. Por favor. Mas... Só um pouquinho. Nós estamos caminhando pro final. Então, a Adriana vai deixar chaves importantes aqui, um caminho importante para seguir na renovação da mente. Então, vamos lá. Algo que, para mim, é determinante com relação à renovação da mente, que eu entendi que é praticamente a grande chave. Uma mente renovada é uma mente que sabe decidir. E uma mente que sabe decidir, ela decide a partir da verdade do alto. Nós precisamos aprender a decidir. Nós estamos em constante movimento. E o tempo todo é nos dado... possibilidades. A decisão é o livre-arbítrio. E todo momento, Adri, toda hora. É a roupa com que eu vou vestir, o cabelo que eu vou ter. Se eu vou comer tal coisa, se eu não vou comer. Se eu vou falar ou se eu não vou falar. Se eu estaria aqui hoje ou não estaria aqui hoje. Exatamente isso. Se eu estaria aqui com um podcast ou não estaria. Eu poderia simplesmente, não é pra mim, eu não tô aqui. Sim. Ou você, por exemplo, iniciar o podcast, que era um projeto que estava no coração de Deus, você podia ter dito não. Sim. Esse é o livre-arbítrio. Só que a palavra de Deus diz assim, coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção
para que tu e a tua descendência vivam. Então, Deus Deuteronômio colocou... 28. 30, 19. 28, né? Acho que é 30, 19. 30, 19? Ele coloca a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que tu e a tua descendência vivam. Então, vê que é um legado, não é algo que vai afetar só a sua vida. Mas a escolha... É um legado que significa que afeta todas as gerações. Todas as gerações. As gerações futuras. E nós somos afetados pelas decisões dos nossos antepassados. Se hoje a gente vive o que a gente vive, é muito em função das decisões que minha mãe tomou, das decisões que a minha avó tomou. A minha avó era de Santa Catarina, casou com um nordestino. Os dois se encontraram no meio do caminho e decidiram vir para Curitiba. Eu poderia estar ou em Pernambuco ou em Santa Catarina. Sim. Mas a decisão que eles tomaram... Mudou Isso é uma toda a questão história. simples. Sim. Mas poderiam ser outras coisas. Mas né? essas questões simples, Adriana, que eu tenho observado, a gente não para pensar. Você me trouxe para refletir. A minha avó veio da Alemanha. Mas se ela tivesse vindo da Alemanha... Você podia ser alemã. Você poderia... Não, eu sou alemã. Não, eu sou alemã nascida lá, né? A minha língua mãe é alemã. Então, como é interessante fazer com que a gente reflita. Quando você pensa sobre algo que está acontecendo com você, você tem todas as condições de decidir melhor. Se você não pensa nem nas coisas simples, como que você vai decidir uma coisa grande? Conte mais as chaves aí, Adri, que eu tô eu gosto muito de falar sobre a questão da decisão para que a gente possa entender o tamanho da importância disso. O acesso, o alcance, o fato de que afeta as nossas descendências. Sabe quando a gente fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando a gente fala de um casamento, né, a manutenção de um casamento não fala só sobre a nossa vida, não fala só sobre o nosso bem-estar no momento, fala sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações, sobre os nossos netos. Pelo nosso futuro. E pode falar, inclusive, dos netos que vamos ter ou não. Né? Porque dependendo do que os nossos filhos veem dentro das nossas casas, eles podem decidir não se casar ou eles podem decidir não ter filhos. Olha o alcance das nossas decisões. Né? Quando nós decidimos enfrentar, por exemplo, decidi enfrentar um medo. Né? Que, por exemplo, no meu caso, eu fiz uma mudança de carreira, uma mudança bem grande de área, e a Mirtz foi testemunha de todo o processo. Eu podia ter me acovardado. Aliás, na época, tudo cooperava para isso. Cooperava para isso. Sim. Eu tive que dar um passo para fora da curva mesmo e enfrentar medos, enfrentar uma série de coisas, enfrentar a opinião das pessoas, a situação, o cenário financeiro, o cenário nacional, uma série de coisas quando tudo indicava para não fazer isso. Só que uma vez eu tendo decidido por isso, e isso realmente gerou uma grande mudança na minha vida, isso afetou a minha casa. Isso afetou os meus filhos. A minha filha, nos últimos tempos, eu tenho visto, isso é uma das coisas mais gratificantes que tem. Ela saiu, por exemplo, de uma mente de escassez para uma mentalidade renovada. E glória a Deus por isso. Porque até então eu carregava uma culpa. Eu olhava para respostas dela, eu via assim, resquícios de escassez, de mentalidade escassa, e eu dizia assim, meu Deus, fui eu que gerei isso. Porque essas frases, sabe quando os filhos são uma grande denúncia também para nós? Essas frases eram minhas. E eu estava vendo ela ter respostas e tomar decisões que eram baseadas na escassez e que eram frases minhas, que eu propaguei, uma cultura que eu propaguei. Só que a partir do momento que eu tomei uma decisão, venci o medo, o medo uma vez vencido, você superou. Você pode ter outros medos, pode ter outras situações, mas se você vence o medo de andar de avião, você venceu o medo de andar de avião. Se você venceu o medo de cachorro, você venceu o medo de cachorro. E como você vai vencer o medo de andar de avião? Andando de avião. Não tem como. Como você vai vencer o medo de cachorro? Tentando se aproximando e enfrentando o cachorro. É uma decisão, não é? É uma decisão. É uma decisão. Montar um negócio próprio é uma decisão. Sair do emprego e entrar, né, numa decisão dessa de montar um negócio próprio é uma decisão. É uma decisão. Um casamento é uma decisão. Um casamento é uma decisão. Ter um filho é uma decisão. Nossas escolhas religiosas são decisões. Decidir que igreja que a gente vai congregar, decidir qual país que a gente vai morar, isso tudo passa por decisão. E quanto mais a gente exercita isso, e quanto mais a gente traz Deus para as nossas decisões e as verdades dele, mais a nossa mente mais a gente vive o reino e mais a mente é transformada. Isso é uma mente renovada. Isso é uma mente renovada. É prática. É prática, porque você enfrenta
E é incrível porque quando você enfrenta, você vai vencendo. E você vai vencendo, vai se fortalecendo. Vai mudando os teus caminhos neurais. Eu ia falar exatamente sobre os caminhos neurais, porque a gente está falando sobre práticas de uma forma mais superficial, mas todas as vezes que a gente enfrenta, que a gente decide e a gente age por um caminho que não era usual, nós estamos criando na nossa mente novos caminhos neurais. Exatamente. E quando a gente cria novos caminhos neurais, nós criamos novos comportamentos. Aí comportamento gera hábito, todo aquele ciclo que a gente ouve falar. E como que nós vamos fazer isso? Como que vai mudar isso? Tomando decisões. Dando pequenos passos. Pequenos passos. Eu digo que são microhábitos. Microhábitos. Só hoje. Só hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu decido. Por exemplo, para mim, há um tempo atrás, era desafiador estar de frente do microfone. E eu fui confrontada para fazer isso. Hoje é algo muito mais natural e se deixar eu fico com o microfone. E leva embora para casa, né? Levo. Então, para fazer esse fechamento, Adri, o que você falaria? Você daria um conselho para nossas ouvintes neste momento, uma forma prática para que ela possa, além de tudo isso que você já falou, que é incrível, né? Você já falou coisas aqui incríveis de práticas, identidade, de decisões, hábitos e tantas coisas que você tem falado para nós aqui. Mas aquele conselho que você fala assim, esse não pode passar, esse não pode passar. Gente, assim, ó, eu tenho alguns pontos chaves, mas é tanta coisa para falar, sim, né? Para pouco tempo é pouco tempo. Mas vou deixar duas coisas que têm sido fundamentais para os últimos tempos. Uma delas é a gratidão. Exercitar gratidão. Buscar um coração grato. Porque eu, por muito tempo, achei que eu tinha um coração grato. E eu fui descobrir que eu tinha um coração socialmente grato. Sabe aquela coisa de você agradecer, de você ser... Eu era educada. E eu achava que eu era grata. Mas um dia eu cheguei e confrontei, falei, Deus, eu não sinto que eu sou grata como eu gostaria de ser, como eu vejo algumas pessoas sendo. Eu ficava indignada quando as coisas não aconteciam, quando as coisas não davam certo. E assim, a gente associa a gratidão às coisas dando certo. Sim, né? O que é de positivo. Tudo bonitinho, aí a gente é grato. Né? Mas a gratidão que Deus nos convida a viver, ela é muito maior que isso. Todas as coisas todas as coisas cooperam, ser grato por tudo. Mas aí entra uma outra, são duas palavras que eu queria trazer. Uma é gratidão, mas a gratidão real, ela acontece quando existe uma confiança. Eu acho que essa é uma grande chave. É conhecer quem o nosso Pai é. É confiar. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo numa boa, mesmo quando nós não temos uma resposta de oração, mesmo quando o cenário nacional está complicado, mesmo quando as finanças não andam bem, a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam. Para o bem. Não são algumas coisas... Todas. Todas as coisas cooperam. Boas e não tão boas. Todas as situações cooperam. Então, se de repente tem um desafio... acontecendo naquele momento, existe algo por trás desse desafio. Algo está sendo construído, algo está sendo gerado. Né? Toda essa minha transformação de vida foi gerada num momento muito difícil da minha existência, mas muito difícil. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Há 7 anos atrás, na minha cabeça era morrer ou morrer. Sabe? Eu estava esperando a morte chegar. Eu estava morrendo em vida. Aquela coisa do dia a dia. E eu nunca que eu podia imaginar que eu estaria vivendo essa plenitude que eu vivo hoje. E eu posso dizer que hoje eu vivo uma vida plena porque o meu olhar mudou. Não mudou externamente. Lógico que com um olhar transformado, nós acabamos gerando transformações na nossa realidade. Né? Porque nós mudamos a forma de reagir. Né? Aí, automaticamente, muda a nossa realidade. Mas... essa confiança de entender que, gente, não está acontecendo isso agora, mas, meu Deus, é bom, Ele está cuidando de mim. Se está difícil agora, é porque tem algo acontecendo, tem algo sendo tratado em mim, tem algo sendo transformado. Eu estou sendo... eu não gosto de usar esse termo porque eu creio na bondade de Deus. Eu creio num Deus bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Só que a gente tem uma tendência a esperar um Deus Papai Noel, que é aquele velhinho sorridente, de bochechinha cor-de-rosa, que te dá presente no Natal. Não, a bondade de Deus não é essa.
Muito Ela é além. muito além disso. A bondade de Deus é quando ele tem que dizer não para nós, porque ele enxerga lá na frente. Exatamente. E ele sabe que assim. ele sabe que essa nossa decisão não seria uma boa, adequada. Parece boa agora, mas lá na frente ela seria muito prejudicial para nós ou para nossa família. E ele tem que dar uma brecada. E eu acredito que complementando, eu acredito que é uma das coisas principais é você perceber exatamente isso. Que o não de Deus... Porque é bondade. O não é bondade. É a maior, talvez a maior bondade. Porque é uma proteção. Exato. É proteger você de você mesmo. Essa é muito mais bondade do que deixar você ao Deus dará. Exatamente isso. Porque lá na frente, aquele teu sim que você achou que você poderia ganhar de Deus, o teu sim, ele vai te trazer tantos prejuízos, vai te trazer tantas situações. Exatamente. E o não já vai encerrar aqui. E quando a gente olha para trás na nossa história, quantos não de Deus foram necessários? Tem relacionamentos, exato, na vida, em trabalho. Tem exemplos muito usados que eu gosto de trazer porque meio que choca e é referência normal. Por exemplo, que mãe vai dar a chave do carro para um filho de 3 anos? O que o menino vai fazer? Vou até 3 anos nem alcança, mas vai dar a chave de um carro para uma criança de 8 anos. Ela não tem a parte cognitiva. O que pode acontecer com uma criança de 8 que não sabe dirigir se ela tiver acesso a um carro? Se ela puder dirigir? Um acidente. Um acidente, porque ela não tem nem a tomada de decisões. Fatal. Para ela, né? Pode ser fatal. E para outras pessoas também. Então, esse é o cuidado de Deus. Eu também acredito nisso. É tirar das nossas mãos a chave de um carro que poderia gerar um acidente ou um negócio mal sucedido, uma decisão, um casamento, né? Quantas vezes a gente vê, assim, eu lido muito com isso, mulheres, ai, meu Deus do céu, fulano terminou comigo. Sim. Eu lido muito com adolescentes, elas quase morrem com o final de um relacionamento, e depois que a gente já viveu um determinado tempo de vida, a gente começa a perceber que, gente, era algo fadado ao fracasso. Sim. Algo que ia fazer muito mal. Tantas coisas que a gente consegue perceber. Mas o Senhor cuida. Verdade, amiga. Ele cuida. É verdade. É verdade. Eu tive uma experiência recentemente e quando você entende que Deus ele é suficiente, que Jesus é suficiente, o não dele é como se fosse sim. É suficiente. Exatamente isso. Ele é suficiente. Senhor, eu não estou entendendo. Mas eu tô crendo. Exatamente. Não tô entendendo, mas eu tô confiando. E porque eu confio. E assim, ó, é confiar mesmo. Não é confiar assim, Deus tá fazendo, mas eu pego de volta. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Ai, meu Deus do céu, e agora? Né? Como vai ser o meu amanhã? Não. É confiar. É poder mudar. Eu tô com um problema nessa área, mas Deus tá cuidando, eu vou cuidar da outra área. Continue a nadar, continue a viver, continue a fazer as suas coisas, porque Deus está cuidando. Se eu estou com um filho com problemas, né, filhos com vícios, filhos afastados até do Senhor, dói, claro que dói, não vou dizer que não, mas Deus está cuidando. E eu não vou parar de trabalhar, eu não vou cuidar das minhas coisas enquanto isso é um problema na minha vida. Eu vou dar continuidade, eu vou não limita mais a tua vida. Transbordar o amor de Deus na minha vida e na situação para que as coisas se manifestem mesmo. Exatamente. Adri, é incrível perceber como a renovação da mente, ela muda destino. Muda Exato. Completamente. Ela transforma não apenas o nosso interior, mas como você falou, o nosso exterior e a nossa perspectiva em toda a nossa vida. E eu quero te agradecer por esse tempo que você passou aqui conosco, que foi incrível, está sendo incrível. Eu, por mim, passaria mais horas aqui falando contigo. E quero te agradecer profundamente esse tempo que nós tivemos aqui. E renovar a mente, ele é um exercício diário. É uma mudança de mentalidade. Trazer essas chaves para o teu dia a dia, que é transformar você de dentro para fora. Quero te agradecer, você que ficou até o final do episódio. Muito obrigada pela tua presença. Nós nos vemos no próximo episódio. Eu também quero agradecer e convidar quem já está nos assistindo a assistir os novos episódios e também a exercitar, colocar em prática, ser intencional, na dúvida, perguntar para o Espírito Santo, orar e viver uma mente renovada, viver a palavra de Deus na prática. Até mais.